Vamos começar aí os 60 minutos nesta segunda-feira, ok? Todos apostos? Vamos lá. 60 minutos no ar aí. Vamos lá. Treze horas e 5 minutos. Muito boa tarde, amigos, amigas que estão aí sintonizados no 104.9. Também as imagens estão no Facebook para que você possa acompanhar ao vivo desde os estúdios da Cidadania, o nosso jornal 60 Minutos. Também estamos na internet, www.radiocidadania.com.br. Estamos aí já recebendo os amigos que estão chegando na nossa página, o Rodolfo LM, também Isabel Oscar Andrade, a Daísa Comitri e a Toninha De Ângeles, que foi a primeira, né, Toninha? A Marisa também entrando, e os amigos já estão chegando aí para que a gente possa dar as notícias do Brasil e do mundo, e também as histórias e as notícias aqui da cidade de Avaré. Aliás, falei em histórias, e haja história. Fim de semana foi pródigo aí de muitas informações. Daqui a pouquinho a gente vai detalhando para todos os amigos que estão conosco e compartilhando também com as demais páginas aqui das nossas páginas pessoais e também com os amigos que estão conectados conosco. Uma boa tarde a todos e a todas e vamos aos destaques da edição de hoje. Os apoiadores culturais, as importantes empresas aqui ao nosso lado. Também temos aí os amigos aniversariantes, amigos aqui da nossa agendinha da cidadania, e também amigos do Facebook. Estaremos falando das notícias aqui da cidade. Hoje tem sessão de Câmara, com certeza sempre algum assunto polêmico, inclusive a possibilidade de processo na Comissão de Ética da vereadora Adalgisa Lopes Ward. Uma denúncia de quebra de decoro parlamentar que será analisada pelos demais vereadores e alguns projetos que serão debatidos e a palavra livre do pessoal de todos os vereadores, com certeza, né? Também estaremos falando aqui nos 60 minutos das notícias direto de Brasília, os protestos do Rio com relação à violência e também a questão da intervenção no Rio e a posição da OAB e da Defensoria Pública, preocupados aí com os desdobramentos. Estaremos falando da possibilidade de renovação do Congresso Nacional, que a perspectiva é que a renovação seja muito pequena, infelizmente. E também as eleições, agora com possibilidade de candidatos riquíssimos se autofinanciarem, realmente há uma possibilidade aí de piorar essa questão da renovação. O novo Ministério da Segurança de Temer, imposto de renda, já com formulário desde amanhã, disponível aí. A situação da Síria, estaremos mostrando aqui também as notícias da saúde, mostrando mais uma vez os números da febre amarela, também a questão aí da leptospirose com a época de chuva e a relação obesidade e câncer, que é uma preocupação muito grande, além da possibilidade de se fazer vacinas em farmácias. História hoje, Victor Hugo, grande escritor francês, mostrado na sua trajetória, na sua vida, no História Hoje. Ok? Tudo isso e muito mais, as notícias da cidade. Vamos aí aos 60 minutos com os apoiadores culturais. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaguide, Rede Multidrogas. Rua Minas Gerais 601, fone 3732-4089. 60 minutos, 60 minutos, trazendo as principais notícias para você. Já são 13 horas e 10 minutos, compartilhando aqui com os amigos que estão aí conectados conosco, né? Desde o pessoal aí da Cidadania Participativa, da Feira do Ouro e tudo mais. Um abraço para todo mundo aí. A Giovanna Antonângelo já acessou também, Ricardo Augusto Lopes, Marielza Lopes,
o Tatu dando um recado, pedindo para dar um alô para o Tatu. Estou dando um alô, viu, Tatu? Um alô na sessão de Câmara. Vou dizer aí que você pediu para dar um alô para você, viu, Tatu? Está agora em Itapeva, né? Também a Juliana Dias Avex, que acessa diariamente aí a nossa página, além do Leonardo Coelho. Um abraço a todos os amigos. A gente agradece aí essa participação bastante acentuada. Inclusive, ontem nós tivemos o Show da Viola, apresentada pelo Beto Leme, com a supervisão luxuosa aí do Oswaldo Titonelli e também do Bareí, né, Titonelli? Mais de 1.000 visualizações na página da pessoal do Beto Leme e da Rádio Cidadania, que também compartilhou aí. Flávio Teodoro Reis, um abraço aí. E vamos aos aniversariantes de hoje, né? Dia 26 tem o doutor Nilson Calamita Filho. Parabéns aí, faz aniversário. Nosso ex-colaborador, quem sabe um dia o Calamita volta a fazer ao vivo, pelo menos ele promete, vamos ver se volta, né? A gente tem convidado. E a Eliane Jacinto das Mercês também aniversaria hoje. Daqui a pouquinho eu mando um abraço para os amigos que estão no Face. Agora eu vou direto a Brasília. Os protestos no Rio com relação à violência e também a questão da intervenção lá no Rio de Janeiro pelo governo federal, a posição da OAB e as preocupações da Defensoria Pública. O domingo foi marcado por protestos contra a violência no Rio de Janeiro e na região metropolitana. Moradores de vários bairros da Zona Sul, como Laranjeiras, Catete, Flamengo e Botafogo, se manifestaram contra o aumento da criminalidade nessas regiões. O protesto teve início no Largo do Machado, com caminhada até o Palácio Guanabara, sede do governo do estado. Os manifestantes vestiam camisetas brancas com os dizeres: "O Rio quer paz e pede socorro". Já os moradores de Niterói vestiram camisetas pretas, com gritos de "Queremos segurança e basta violência". Um menino de 10 anos morreu depois de ter sido baleado na cabeça neste sábado no Morro do Cantagalo, na zona sul do Rio de Janeiro. Marlon de Andrade Domingues chegou a ser socorrido por familiares, mas não resistiu aos ferimentos. Um menor de 17 anos foi apreendido neste fim de semana por suspeita de emprestar a pistola que matou a criança. Segundo a polícia, ele tem uma longa ficha de delitos. Em depoimento, o adolescente teria dito que deixou a arma em uma laje e, quando voltou, 2 crianças estavam mexendo nela. Os agentes ainda investigam as circunstâncias do disparo da arma. A agência Rádio Web, com informações do Rio de Janeiro, Carolina Cassola. Cidadania FM, 60 minutos. A Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Rio de Janeiro, criticaram o fichamento de moradores de favelas da zona oeste da cidade, feito pelas Forças Armadas durante uma operação na última sexta-feira. A Defensoria afirmou que discorda com veemência da abordagem, que é inconstitucional e viola direitos fundamentais, como a intimidade e a liberdade de locomoção. A nota pública divulgada pela Defensoria afirma também que a abordagem pessoal de agentes de segurança só é permitida quando existem razões concretas e objetivas para suspeitar de que a pessoa abordada esteja portando algo ilícito. O texto diz ainda que o fato de se morar em uma comunidade pobre não é razão suficiente para este tipo de suspeita. No mesmo posicionamento, a Defensoria considerou extremamente preocupante o cerceamento à atividade de jornalistas durante as operações e reafirmou que se coloca à disposição para atender os que se sentirem constrangidos. A OAB também afirmou que a prática afronta garantias constitucionais e vai estudar ações contra a medida. A Ordem disse também, por meio de nota, que este é o segundo movimento dos responsáveis pela intervenção no Rio em descompasso com a Constituição, após a tentativa de uso dos mandados coletivos. A OAB Rio cobra do governo federal e dos comandos militares que apresentem as linhas de ação das forças militares durante a intervenção. A entidade vai realizar nesta segunda-feira uma reunião com juristas para analisar o caso. Na última sexta-feira, moradores da Vila Kennedy, Vila Aliança e Coreia, todas na zona oeste da cidade, tiveram os rostos e identidades fotografados quando saíam das comunidades. De acordo com o Comando Militar do Leste, as informações eram enviadas ao sistema da Polícia Civil para checagem e apagadas em seguida. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Raquel Júnior.
Notícias com credibilidade. Jornal 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. 13 horas e 15 minutos, previsão do clima aqui para a Estância Turística de Avaré, 11 milímetros a previsão de chuva para hoje, mínima de 14, máxima de 31 graus Celsius, 90% a umidade relativa do ar, 60% a mínima. 6 horas e 9 minutos, o nascer do sol, horário normal, né? Não é mais horário de verão, né? Lembramos mais uma vez. 18h47, o pôr do sol, um pouquinho antes de começar a sessão de Câmara, que começará hoje às 7 horas da noite, e com transmissão da cidadania a partir das 8 horas da noite, ok? Temos aí vários assuntos hoje lá na Câmara, né? Mas pode ser que a gente chegue lá com pancada de chuva, viu? Porque 11 milímetros vai chover hoje, como na sessão passada, choveu aí bastante na hora de início aí da sessão de Câmara. E teremos hoje lá a representação à Comissão de Ética, da autoria da senhora Maria Benedita da Silva Almeida, contra a vereadora Adalgisa Lopes Ward, por quebra de decoro parlamentar em fatos ocorridos na Câmara Municipal. Na verdade, a Comissão de Ética, através do seu presidente Roberto Araújo, entendeu que teria que ser apreciado pelo plenário a continuidade ou não desse processo, dessa representação contra a vereadora Adalgisa. A impressão que me dá, com certeza, que a maioria dos vereadores não votará pelo prosseguimento dessa representação contra a vereadora Adalgisa Lopes Ward, por uma senhora da área da educação aí, que ela não gostou das expressões utilizadas aí pela vereadora em palavra livre já há algum tempo atrás, exatamente dia 13 de novembro de 2017. Vamos aguardar o posicionamento dos demais vereadores. Também uma lei dispondo sobre o uso de espaços públicos de publicidade para campanhas educativas sobre atos de violência contra a mulher. A vereadora Adalgisa Lopes Ward, que é autora desse projeto, e mais ainda um projeto de lei de autoria do prefeito, tornando o ano de 2018 como o ano do escultor Fausto Mazzola. Fausto Mazzola, que completaria 100 anos, se vivo estivesse, em 2018. Acho que é uma homenagem merecida, né? Fausto Mazzola, todas essas obras que a gente vê lá no Lago São João, também lá no Lago Santa Cruz, do Desembravador, lá na Concha Acústica, todas da autoria do Fausto Mazzola, que viveu 4 ou 5 anos aqui na Estância Turística como diretor da escola artesanal, da antiga escola artesanal, né? E realmente fez história, né? Em 4 anos que ele viveu aqui, teve uma produtividade enorme, coincidindo aí com o centenário de Avaré. Então, acho que é merecida essa homenagem. Ele que nasceu em 30 de setembro de 1918 e esteve aqui em 2001, se não me engano, eu já era vereador, e tivemos fazendo uma homenagem a ele lá na Câmara. Ele esteve revendo a Estância Turística de Avaré e veio a falecer em 2004, se não me falha a memória. Ok? Essa é uma rápida biografia do professor Fausto Mazzola, merecida a homenagem a ele, com certeza, no ano do seu centenário. São 13 horas e 19 minutos. Vamos a mais informações aqui nos nossos 60 minutos. Nós temos os aniversariantes, a Elda Antônio Sugieri aniversaria hoje, a Zoraide Ribeiro Ferreira, também a Maria Lúcia Fontinelli, Camila Zambello e Ancila Dei Brizola. São amigos, amigas que estão aniversariando na data de hoje. Estamos confirmando aqui na nossa página do Facebook. Ok? Vamos a mais informações? Vamos direto a Brasília. A questão das eleições e a possibilidade de renovação no Congresso Nacional. E também essa questão de milionários poderem ser candidatos e eles próprios fazerem a sua campanha com seus próprios recursos. Há quem critica essa medida, que foi tomada pelo ministro Luiz Fux, atual presidente do TSE, mas vamos à matéria, sabendo aí com detalhes que a agência Rádio Web levantou para nós. Vamos lá.
Uma resolução publicada pelo Tribunal Superior Eleitoral no início deste mês definiu que candidatos podem financiar suas campanhas com recursos próprios. A norma foi aprovada em dezembro pelo plenário do TSE e publicada no último dia 2 no Diário da Justiça Eletrônico. A resolução diz que o candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o limite de gastos estabelecido para o cargo ao qual concorre. Para presidente, por exemplo, o limite será de 70 milhões de reais. O sociólogo e cientista político da Universidade de Brasília, Antônio Testa, é contra a resolução por acreditar que candidatos com melhores condições financeiras terão mais força de investimento. Ele acredita que nenhum órgão do governo irá conseguir controlar os gastos dos candidatos. A crítica foi muito rigorosa e propôs reduções excessivas. Quem for rico, menos dinheiro pode ser autodoar até um determinado limite. Agora, quem é que vai fazer esse setor? O Tribunal Superior Eleitoral não tem condições. O Tribunal Regional Eleitoral, os tribunais também não têm condições. Então, nós vamos ter muitas denúncias, muitas contestações, setores, alguns podem assumir as eleições e vão ser contestados. E pode ser que durante o processo que estiver governando, ele possa ser afastado por conta de votos. O teto para candidatos a governador varia de cerca de 3 milhões de reais até 21 milhões de reais, conforme o número de eleitores do Estado. Para senador, também varia conforme o número de eleitores, e os valores ficam entre 2 milhões e meio de reais e quase 6 milhões de reais. Deputados federais têm como teto 2 milhões e meio de reais, enquanto estaduais podem gastar 1 milhão de reais. Desde 2015, as doações empresariais para campanhas estão proibidas e, com isso, somente pessoas físicas podem doar. As doações são limitadas a 10% do rendimento bruto do doador no ano anterior ao da eleição. As eleições ocorrem no dia 7 de outubro em primeiro turno e no dia 28 de outubro nos casos de segundo turno. Agência Rádio Web. Com informações de Brasília, Rafael Ferri. Cidadania FM, 60 minutos. Apesar do desejo de renovação política expresso pela maioria dos brasileiros, as eleições deste ano devem registrar um dos menores índices de renovação de congressistas das últimas 7 votações. Entre 60% e 70% dos deputados federais devem ser reeleitos. A avaliação é de alguém que conhece de perto o Congresso. Antônio Augusto de Queiroz é analista político e diretor de documentação do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. Ele explica que os atuais deputados devem ser beneficiados por uma série de mudanças na legislação eleitoral. Além disso, haverá muito interesse em manter o mandato para garantir o foro privilegiado. Reduzir o tempo de campanha, os candidatos à reeleição vão ser em maior número, os seus adversários dispõem, portanto, de pouco acesso aos veículos de comunicação, que é condição indispensável, especialmente horário eleitoral gratuito. Não terão recursos, porque o financiamento privado acabou e o fundo eleitoral vai ser canalizado basicamente para quem tem mandato. E o tempo de campanha é muito curto para ficar conhecido. Então, mesmo os atuais parlamentares sofrendo redução no número de votos em relação à eleição passada, eles tendem a ser reeleitos porque os seus concorrentes não terão tempo de ficarem conhecidos a ponto de terem mais votos que eles. Antônio destaca que muitos dos eleitores desiludidos com a política devem votar branco ou nulo, o que favorece os atuais deputados. Num cenário de arroxo fiscal, o próximo parlamento deve ser liberal do ponto de vista econômico e mais favorável à reforma da Previdência. Do ponto de vista de valores, Antônio aposta em uma Câmara ainda mais conservadora, fortalecida pelas bancadas da Bala, Evangélica e Ruralista. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Fernanda Wenzel. Cidadania FM, Jornal 60 minutos. 13h24, conosco NT Chaveiros, UDI Ressonância Magnética e também Miranda Táxi. O telefone do Miranda Táxi é 997-299608. Pelo WhatsApp você se comunica com Miranda e pode agendar uma viagem que você precisar para qualquer ponto do Brasil. UDI Ressonância Magnética, Mato Grosso no 800, no Quarteirão da Santa Casa, 3732-3264. NT Chaveiros, Avenida Paranapanema 263, 997-61-1501, telefone do Nelson. A qualquer hora ele está atendendo aí o pessoal com problemas com chaves ou fechadura.
Sandeli Castro, um abraço, Márcia Rocha, Cláudio Paulucci, Luciane Gomes, a Elizabeth Machado Lima também. O Cláudio Paulucci está ouvindo lá direto de Pedreira, em São Paulo. Um abraço aí, Cláudio, conectado com a gente. Muito obrigado. Marcos Campainha, sempre conectado. A Cristina Vani, nossa ex-colaboradora, né? Sônia Cromo, lá de Santa Bárbara do Oeste. A Ilza Antônio Brasil, também participando. Boa tarde para o Marcos Campainha, a Sueli Midori Yamatsuka e a Ilza manifestando a sua solidariedade e apoio ao professor alvareense da PUC, Rafael Valim. É verdade, o Rafael Valim foi aí, na verdade, vítima, né, de uma investigação da Polícia Federal, que esteve no seu escritório, baseado aí na Operação Jabuti, que realmente pegou lá um cidadão da FEComércios, né, Orlando Diniz, e a gente percebe que o que a FEComércio fazia? Ela administrava o dinheiro do SESC, do SESI, lá no Rio de Janeiro, e o Orlando Diniz, ele queria se manter no cargo, ele ficou afastado um ano, queria se manter no cargo, assim, e começou a gastar dinheiro indevidamente. E, naturalmente, os recursos eram grandes, ele contratou vários escritórios de advocacia, como também contratou muitos palestrantes, inclusive o Merval Pereira, que é da Globo News, Jornal Globo, por mais de 25 mil aí cada palestra, só com o Merval foi uns 300 mil reais, mas isso não está aparecendo na imprensa. E também contratou muitos advogados para defender os interesses da instituição, inclusive o Rafael Valim, que foi tudo dentro da legalidade, como também o escritório do Cristiano Zanin. E a Polícia Federal, o Ministério Público, ao invés de investigar o que deveria ser investigado, foi atrás desses advogados que têm, de certa forma, o serviço prestado por ex-presidente Lula, sempre naquela linha de procurar tentar achar alguma coisa contra o ex-presidente. E os demais, eles vão relevando, como diz o Paulo Henrique Amorim, não vem ao caso, né? Muitos do que eles deveriam realmente investigar. Então, por isso que ela está se solidarizando. O Rafael Valim é um professor da PUC, um jovem professor, de excelente nível, extremamente sério, e a gente acha que isso é uma violência, aliás, mais uma violência que a gente está percebendo nos dias atuais, a ponto de muita gente perguntar, a gente vive numa democracia de fato ou não? Né? A gente percebe isso. Outra coisa absurda que aconteceu esses dias, o professor Lisaldo Carlini, que foi meu professor na Escola Paulista de Medicina, Tonelli, tem 88 anos, há 60 anos ele estuda os efeitos da maconha e de outras substâncias, ele é farmacologista, ele da Escola Paulista de Medicina, e ele teve que depor aos 88 anos de idade, dizendo que ele faz 60 anos ele estuda essas drogas, e o Ministério Público chamou, e a Polícia Federal chamou ele para depor que ele estaria fazendo apologia às drogas. Ele é reconhecido internacionalmente, é uma figura notória nesse meio, né? E olha que absurdo, não? Onde é que nós chegamos, né? Então, agora o Ministério Público Federal e a Polícia Federal certamente estão se posicionando como xerife do Brasil, né? Xerife no pior sentido. Estão trazendo uma pessoa do porte do professor Carlini para depor aos 88 anos de idade, né? Houve manifestação da comunidade científica contra essa medida arbitrária, uma pessoa que estuda de maneira séria dentro dos protocolos necessários para investigar essas substâncias, não tem nada de apologia ao uso da maconha. Olha que absurdo. E o Rafael Valim também foi vítima dessa visita, entre aspas, da Polícia Federal ao seu escritório. Pelo que eu li, ele apresentou todos os recibos corretos, tal, e não vai dar em nada, que eles querem fazer marola justamente para gerar notícia aí contra aqueles que eles pretendem investigar, o famoso lawfare, né? E o Valim é extremamente ativo, junto com o Zanin e os demais advogados, nessa questão do lawfare, né? Que é usar a lei para tentar perseguir os adversários políticos. E por isso que aconteceu essa, entre aspas, visita da Polícia Federal ao seu escritório. Com certeza isso vai ser
resolvido, porque o Valim nada tem a temer, nada tem a dever para essa situação aí. E a gente também manifesta solidariedade ao professor Rafael Valim e Lúcia Variense, que realmente é uma trajetória muito bonita. Ok? E vamos então a mais notícias direto de Brasília. O novo ministério, aliás, o presidente Michel Temer deve anunciar hoje o novo Ministério Extraordinário da Segurança Pública, criado por medida provisória. O objetivo da nova pasta é promover a interação da segurança pública da União com todos os estados, por meio de estrutura própria, enxuta e bem operacional, disse aí o vice-líder do governo. Vamos ver se vai ser tudo isso mesmo, mais um factoide para tentar desviar a pauta dos assuntos nacionais da Previdência para a segurança, porque a Previdência já literalmente fez água. E também o formulário do Imposto de Renda é assunto deste próximo bloco de informações. Vamos lá. O presidente Michel Temer deve oficializar nesta segunda-feira a criação do Ministério da Segurança Pública, anunciado junto à intervenção federal no Rio de Janeiro. A nova pasta vai abarcar a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, o Departamento Penitenciário Nacional e a Secretaria Nacional de Segurança Pública. O atual ministro da Defesa, Raul Jungmann, deve ser deslocado para assumir o novo ministério, que será criado através de uma medida provisória. A Defesa deve ficar a cargo do atual secretário-geral da pasta, o general Joaquim Silva e Luna. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Fernanda Wenzel. Cidadania FM, 60 minutos. O contribuinte já pode baixar o programa para fazer a declaração do Imposto de Renda 2018, ano base 2017. O download pode ser feito na página da Receita Federal. No entanto, o envio ao fisco só poderá ser realizado a partir de quinta-feira, 1º de março, quando começa a temporada de declarações. O prazo de entrega vai até 30 de abril. Este ano, o fisco informou que solicitará mais informações sobre os bens dos contribuintes. Segundo a Receita Federal, passarão a ser solicitadas, neste ano, por exemplo, informações como o endereço dos imóveis declarados, matrícula, IPTU e data de aquisição. Já no caso de veículos, o fisco pedirá o número do Renavan. Apesar disso, o diretor tributário da Confirp Consultoria Contábil, o Wellington Mota, destaca que quem não tiver todas essas informações não será impedido de enviar a declaração. Mas vale lembrar que essas notificações de informar os dados do imóvel não é obrigatório, ou seja, se o contribuinte deixar de preencher, não impede a transmissão da declaração. A partir deste ano, também será possível retificar as declarações enviadas por meio de dispositivos móveis. É possível, sim, retificar a declaração online, que agora chama-se Meu Imposto de Renda, mas desde que essa retificação seja feita do mesmo dispositivo, seja do mesmo celular, do mesmo smartphone ou do mesmo tablet, onde foi transmitida a declaração original. Outra novidade do Imposto de Renda neste ano é que na atualização automática do programa também será possível que o contribuinte preencha o documento de arrecadação, chamado DARF, para quem tem imposto a pagar com os valores atualizados de juros, caso escolha por pagar em mais de uma parcela. Além disso, o contribuinte também poderá saber, a partir desse ano, a chamada alíquota efetiva do Imposto de Renda, já no programa gerador. Agência Rádio Web de São Paulo, Leno Falck. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmagide, Rede Multidrogas. Rua Minas Gerais 601, fone 3732-4089. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. 13h35, MT Chaveiros conosco, Avenida Paranapanema 263, 373-2779, 997-61-1501. Chaves codificadas, abertura residencial e abertura veicular, 24 horas aí no ar.
Miranda Táxi 997-299608, pelo WhatsApp, também você pode comunicar com Miranda. Viagem segura, com todo conforto, preço justo, Miranda Táxi 997-299608. Eu dei ressonância magnética, Rua Mato Grosso, número 800, segunda a sexta-feira, 3732-3264, e também das 7 horas às 18 horas, atende particular, atende convênio. São os amigos que estão conosco, além da Farmagrid, Rede Multidrogas e da Clínica de Vacinas do Lago São Benedito. Notícias aqui da cidade, mas antes um pouquinho, as últimas postagens que nós fizemos. Aliás, eu postei aí a primeira colocada na patinação artística, um balé maravilhoso aí da Alina Zagitova. Está na nossa página. Impressionante o que essa moça fez lá nas Olimpíadas de Inverno de Pyeongchang, de 2018. E ao som do Lago dos Cisnes. Vale a pena dar uma olhada, que é uma verdadeira arte o que essa jovem fez. Né? Aqui um comentário no Twitter do Marcos Abraão. Aluno cuja renda familiar é igual ou superior a 5 salários mínimos terá que pagar juros ao FIES. Já um filho de juiz conta com R$7.000 por mês para pagar seus estudos. Aí ele pergunta se é justo ou não isso. Aí fica essa situação realmente, cada dia essas coisas estão mais evidentes. E a Transparência Internacional diz que a corrupção no país aumentou, ficou mais evidente ainda após o impeachment de Dilma Rousseff. Quem está falando isso é a Transparência Internacional, não sou eu. Transparência, esse importante órgão de controle ou de fiscalização da corrupção no mundo. E também uma foto que me impressionou muito, eu não tinha visto essa foto ainda, viu, Titonelli? Mostraram a foto, publicaram, da vala comum de Perus, onde jogaram 1.047 jovens que foram assassinados pela ditadura militar, na vala comum, na vala clandestina de Perus. E lá eram enterrados muitos dos corpos dos militantes contra a ditadura. E agora, esses dias, foi conseguida a identificação, após 47 anos, de um deles, não chegaram a chegar à sua identidade. A foto é impressionante, viu? Impressionante. Parece aquelas catacumbas lá da época do Império Romano. Que coisa, não? Que coisa terrível. Lembrar que foi no passado bastante recente. São algumas das postagens que nós fizemos e nós vamos agora às notícias locais. O Javaré Urgente trazendo uma entrevista que o Marcelinho fez num evento lá em São Paulo, no World Trade Center, lá na capital paulista, um evento da ABQM, Associação Brasileira de Cavalo Quarto de Milha. Matéria que ele vai mostrar na íntegra aí na TV Cabo Mix, canal 10 do Vale TV. O presidente da ABQM destacou que os eventos vêm crescendo a cada ano e que a Avaré necessita acompanhar esse crescimento. Precisa melhorar a infraestrutura para continuar recebendo os eventos da ABQM. É uma direta e indireta aí para o prefeito municipal, que, segundo a própria instituição e a própria associação, a Avaré não está conseguindo acompanhar o ritmo de crescimento da ABQM. Além da parte estrutural, Cicinho Varejão, que é o presidente da ABQM, disse para o Marcelinho que a rede hoteleira da cidade também necessita de investimentos. O presidente disse ainda que, apesar dos problemas, a Avaré é a atual realidade da ABQM. Quer dizer, saiu meio pela tangente se vai deixar ou não de acontecer os próximos eventos a partir do ano que vem, aqui na estância turística de Avaré, já que a cidade de Araçatuba está de olho gordo aí para levar a ABQM, e a cidade lá de Araçatuba estaria disposta a investir cerca de R$6 milhões em infraestrutura para conquistar, tirar da cidade de Avaré, a ABQM. Também a comarca está trazendo aqui que o segundo round do projeto sobre ideologia de gênero deverá ser votado no dia 5 de março. Certamente esse assunto também será notícia e será um motivo de comentários hoje na sessão de Câmara. Região registrou 23 suicídios em 2017. O número de ocorrências de suicídios
em Avaré região continua preocupando as autoridades, realmente é um número bastante exagerado. A região tem registrado muitos casos nos últimos anos, e a média da Organização Mundial de Saúde seria bem inferior a essa média que nós estamos tendo aqui, exatamente de uns anos para cá. A cidade de Avaré teve 6 suicídios em 2017 e uma ocorrência dessa natureza já foi registrada este ano. E o vereador Morelli teve os bens bloqueados pela Justiça. A primeira vara civil de Avaré concedeu liminar decretando a indisponibilidade de bens do vereador Coronel Morelli, acusado de improbidade administrativa em ação movida pelo Ministério Público, com permissão do diretor da Penitenciária 1 de Avaré. Na época, Gilson Gomes Jardim, Morelli residiu em uma das moradias do complexo penal, que são permitidas apenas para quem ocupa cargos de direção do presídio. E ainda recebeu gêneros alimentícios oriundos do Estado, o que resultou em danos ao erário público. Essa é uma matéria que está no jornal A Comarca, na sua primeira página. Proposta de criação da Secretaria de Assuntos Jurídicos está de volta à Câmara. Vamos ver aí como é que os vereadores vão se comportar nessa votação, sendo que já foi negada a criação em período recente aí. Uma secretaria que estava destinada para o Dr. Marcelo White, todo mundo sabia, e esse foi um dos motivos, inclusive, de não ser aprovada pela maioria dos vereadores. Uma votação apertada, mas não foi aprovada. E a gente tem perguntado lá na Câmara, né, quem indicou o doutor Marcelo White para ser aí uma pessoa de destaque do governo Jô Silvestre, sendo que ele estava sendo investigado pelo grupo especial chamado GAECO de crime organizado, chegando até ter uma prisão provisória por alguns dias aí, né? E, naturalmente, esse processo continua sendo, tendo a tramitação na Justiça. Produtores e leites revoltam com o fechamento da Mococa lá em Cerqueira César. Deu um baque danado, cerca de 200 empregos a menos, no mínimo, empregos diretos. Prefeitura adia a licitação para a coleta de lixo, que passou para o dia 5 de março. Vamos ver aí se o prefeito não vai voltar atrás nessa ideia de terceirização da coleta de lixo, que os coletores estão aí bastante mobilizados nessa questão. Vamos direto a Brasília, com a notícia aí do Giro Internacional, falando da Síria, e também especialistas achando que as aulas para a criançada deveriam começar mais tarde. Vamos lá. França Internacional. Adriana Moisés. Em destaque nesta segunda-feira, 26 de fevereiro, apesar do cessar-fogo votado na ONU, o regime sírio prossegue com bombardeios na localidade de Guta Oriental, a leste de Damasco. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, pediu nesta manhã a aplicação imediata da trégua, mas o Irã, aliado do regime de Bashar al-Assad, ao lado dos russos, alertou que a ofensiva contra os rebeldes de Guta, chamados de terroristas em Teherã, vai continuar. A Rússia rejeitou o uso de cloro contra a população síria depois de citarem sinais de sufocamento. Ao menos 10 civis já morreram nesta segunda-feira, de acordo com a ONG Observatório Sírio dos Direitos Humanos, alongando a lista de mais de 500 civis mortos em uma semana. Na província de Deir ez-Zor, pelo menos 25 civis, incluindo 7 crianças, morreram, mas em bombardeios da coalizão internacional, contra o último reduto do grupo Estado Islâmico no leste do país. A Igreja de Santo Sepulcro de Jerusalém permanece fechada nesta segunda-feira. Os gestores do templo protestam contra um novo imposto que as autoridades de Israel querem cobrar de algumas propriedades da igreja, consideradas como comerciais. As novas medidas são vistas como uma tentativa de enfraquecer a presença cristã em Jerusalém. Israel nega. Uma massa de ar polar acompanhada de vento proveniente da Sibéria provoca temperaturas negativas na França e já causou a morte de um sem-teto neste domingo em Valência, na região leste. Estrasburgo registrou nesta madrugada 16 graus negativos. Terça-feira será o dia mais frio
Na França, desde 2012, nos Alpes, a sensação térmica será de 25 graus negativos por conta do vento. Em compensação, os dias serão de sol em todo o país. A explosão de um imóvel na noite de domingo em Leicester, no Reino Unido, deixou 4 mortos. O prédio abrigava um local comercial e um duplex residencial. A polícia britânica investiga o caso. Por enquanto, não suspeita de conexão com o terrorismo. 4 pessoas foram hospitalizadas em estado grave. Outras vítimas podem estar sob os escombros. O partido da chanceler Angela Merkel se reuniu hoje em Berlim para aprovar o acordo de coalizão com o Partido Social Democrata. Enfraquecida, a Merkel nomeou ontem 6 ministros para o futuro governo, entre eles um de seus maiores adversários. Jens Spahn vai ocupar a pasta da saúde. Político da ala conservadora da União Democrata Cristã, Spahn é liberal, mas é contra a política de imigração de Angela Merkel. Da Rádio França Internacional em Paris, em parceria com a agência Rádio Web. Cidadania FM, 60 minutos. A Associação Brasileira do Sono quer que as aulas dos adolescentes comecem mais tarde, às 8h30 da manhã. Na maioria das escolas brasileiras, as atividades começam às 7 da manhã. A proposta leva em consideração estudos científicos e experiências de outros países, especialmente da Europa e também nos Estados Unidos. Segundo a vice-presidente da associação, Cláudia Moreno, as horas a mais de descanso resultam em uma melhora nos níveis de aprendizado. Ele aumentou a duração de sono dele, consequentemente a qualidade do sono acaba sendo ligada a essa duração de sono, ele não chega sonolento na escola, e principalmente porque a consolidação do aprendizado é feita nessa noite de sono. Então, isso influencia o que ele vai aprender naquele dia, que ele chega na escola, mas também a consolidação desse aprendizado que ele vai fazer na noite posterior ao aprendizado. Segundo a proposta, as aulas começariam mais tarde para os alunos com idades entre 13 e 17 anos, ou seja, a partir do 7º ano do ensino fundamental. Cláudia explica que não basta os pais mandarem os filhos dormirem mais cedo, pois fenômenos biológicos acabam retardando a chegada do sono. Todo mundo entende que um bebê dorme e acorda em intervalos de 3 horas. Veja, numa fase da vida que é a adolescência, ocorre um outro fenômeno. Então, a gente tem que entender que isso é um fenômeno biológico, ele está atrelado à puberdade. O objetivo da Associação Brasileira do Sono é discutir o assunto com a sociedade e a comunidade escolar, para mais adiante enviar uma proposta ao Ministério da Saúde. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Fernanda Wenzel. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaguide, Rede Multidrogas. Rua Minas Gerais 601, fone 3732-4089. Estamos apresentando 60 minutos com Ernesto Albuquerque. 13h48, o cinema de Avaré vai mudar de lugar, viu? Você viu, Donelli? Atualmente é na Santa Catarina ali, e agora vai mudar lá para o Vila Verde Open Mall, onde está o McDonald's. Aliás, mudando para lá, tem que dar um jeitinho com o estacionamento lá. Ontem eu cheguei de São Paulo, viu? Você entra ali à direita, sai da pista, entra, você dá de cara com uma fila para o pessoal querendo lanche, viu? Você fica no meio da fila. É um problema muito sério aí, que lógico que você entra com todo cuidado, mas tinha uma fila das pessoas querendo entrar no McDonald's e você não tinha espaço para passar. Agora, se tiver um cinema lá e quando passar um firmaço, como diria antigamente, como é que vai fazer? Né? Então, vai somar a frequência das pessoas. Certamente eles devem estar pensando em alternativas aí para realmente acomodar todas essas pessoas com toda segurança, sem atrapalhar o fluxo das pessoas que chegam a Avaré pela SP 255. E a Procuradoria-Geral da República informou que o Supremo Tribunal Federal autorizou a quebra do sigilo bancário e fiscal dos investigados, no caso que Temer também está investigado, pessoas físicas e jurídicas,
nesse inquérito que apura se o presidente Michel Temer editou um decreto para beneficiar empresas do setor portuário. Também uma avalanche matou esquiadores na Suíça. 3 esquiadores morreram e 4 ficaram feridas em várias avalanches nesse final de semana na Suíça, no sul da Suíça. 2 suíços foram arrastados nesse domingo à tarde por uma grande quantidade de neve que se desprendeu de uma área rochosa perto da cidade de Château d'Eau. Pois é. China acaba com o limite de reeleição presidencial. O Partido Comunista Chinês propôs remover uma cláusula da Constituição que limita a presidência a 2 mandatos de 5 anos. Isso permitiria que o presidente Xi Jinping permaneça no cargo. No sistema atual, ele deve deixar a presidência em 2023. Mas nos últimos meses ele está demonstrando que quer ficar mais, hein? Deixa eu ver, o pessoal gosta do poder, né? E aqui em Avaré, a notícia do Jornal do Uruguaiê, dizendo que a Prefeitura de Ourinhos também pretende assumir a administração do aeroporto daquela cidade, coisa que está acontecendo aqui em Avaré. Nessa matéria, diz aí que o aeroporto de Ourinhos é o 6º a ser municipalizado. Em 2012, as prefeituras de Lins, Barretos, Piracicaba, Bauru e Botucatu já haviam assumido a manutenção e operação dos aeroportos das suas cidades, respectivamente. No fim do ano passado, havia o risco de paralisação do funcionamento do aeroporto de Ourinhos, depois que o DAESP alertou sobre o risco de que um aterro sanitário que fica próximo ao aeroporto representava para a segurança dos aviões. Daí a prefeitura prometeu que vai mudar de lugar, essa coisa toda, o aterro sanitário. Isso lá de Ourinhos. Vamos a mais informações. Aqui na Cidadania FM, são 13h52. Plano de segurança lançado há um ano não saiu do papel, diz o Estadão. Para o Ministério da Justiça, houve avanço no setor, mas a proposta deve passar por revisão e aperfeiçoamento. Presidente do Tribunal Superior do Trabalho propõe troca de penduricários. O ministro Ives Gandra Martins Filho, do TST, que deixa hoje o cargo do presidente, propõe a troca dos chamados penduricários do Judiciário. Benefícios a que os magistrados têm direito, como auxílio moradia, entre outros, por um único valor pago como adicional por tempo de serviço. O mecanismo aumentaria o rendimento dos magistrados 5% a cada 5 anos. Segundo Ives Gandra, o tema já foi tratado com STF, governo e Congresso. Cresce apoio à destituição do Conselho da BRF, dos irmãos Batista. Após sanções, Coreia do Norte quer diálogo. O presidente chinês pode ter mandato limitado, matéria que nós já comentamos aí. São as manchetes do jornal O Estado, que faz o editorial perguntando por que as reformas não avançam. Também, reforma como a Previdência não teve a simpatia popular, né? O governo confirma Jungmann como titular do novo Ministério da Segurança. Está aí, mais do mesmo. Pela primeira vez desde 99, o Ministério da Defesa será comandado por militar. Tiroteios no Rio migram da Zona Norte para a Zona Oeste. O número de confrontos fica estável, mas locais acabam mudando de lugar. PM faz operação na Zona Norte do Rio. São matérias aí... São matérias do site UOL. Preso que seria líder do PCC no Rio Grande do Norte é encontrado morto em cela. Tá feia coisa, hein? O programa do Imposto de Renda 2018 já está disponível. Pedágios têm aumento até 70% acima da inflação, aponta o Tribunal de Contas da União. Concessionárias sequer cumprem contratos. Precisa realmente haver uma fiscalização mais rigorosa. Devedores que ganharam desconto do governo voltam a dar calote. Brasil foi negligente com a poliomielite e com a pós-polio, diz médico, se mostrando aí as pessoas que, na verdade, têm sequelas da poliomielite. São 13h54, eu tenho ainda mais informações. Nós vamos encerrar nossa participação aqui ao vivo, né? O pessoal que está aí no Facebook, a gente agradece. Eu vou dar uma passadinha rápida aqui nos amigos que acessaram a página. Hoje eu não declinei o nome
da maioria dos amigos. Vamos ver se dá tempo ainda. E vamos mandar um abraço para o pessoal que acessou pelo Face. E a programação vai continuar no 104.9, vai continuar no www.radiocidadania.com.br, também nos aplicativos para celular, como Radiosnet e também a Rádios Garden, TuneIn, enfim, são os amigos aí que sempre estão nos acompanhando aqui, nas nossas diferentes páginas aí. Hoje parece que a nossa fibra óptica, né, Aldona, deixou a gente quase na mão, né? Mas, enfim, conseguimos chegar até o final aí do programa e conseguimos também transmitir pelo Facebook. Só dar uma olhadinha nos amigos que compartilharam, que fizeram comentários aqui na nossa postagem no Facebook. Agora sim, vamos só localizar aqui. Temos aí a Silvia Beltrame, a Beni Silva, né? O Tatu, Tório Ferreira da Silva, está dizendo sobre o cinema que vai aumentar o fluxo de automóveis ali, a gente já até comentou isso. Também o Sérgio Paulino, sempre acessando a nossa página. Tem aqui o Wilson Gunhê. Vamos em frente, né, o Gunhê? É isso aí. A Marta Laboratório, desejando boa tarde a todos nós. A solidariedade da Ilza Antônio Brasil para o doutor Rafael Valim, professor da PUC, já falamos sobre isso também. O Marcos Campanhã e a Toninha de Ângeles e outras pessoas aí. O André Honório também, né, André? Um abraço. Eliana Jolie, Alda Miriam, Jefferson dos Santos, a Sueli Yamatsuka, o Abel Pereira de Souza Júnior, que é nosso colega lá de São Paulo, a Victoria Cortez, sempre atenta aí, Ana Sampaio, Vinícius Gilberto, que é músico, deixa eu ver quem mais que acessou aqui. São esses amigos, além daqueles que nós já citamos no comecinho do programa, né? Cláudio Paulo estava lá em Pedreiras, a Daísa Comitri, Isabel Oscar Andrade, Rodolfo LM, a Marisa Dicker, a Toninha de Ângeles, Juliana Dias Arbeques e demais amigos e amigas aí. Uma boa tarde a todos. Eu deixo as seguintes informações. Corte de energia, quando acontecer, tem que avisar o consumidor. Desemprego na idade dos jovens, a coisa está feia realmente, né? Um abraço para o Juliano Volts também. Saúde, vamos falar da questão da resolução da Anvisa, autorizando vacinas em farmácia, 246 casos, febre amarela, é a última tabulação dos números de casos aí, a preocupação com a leptospirose em época de chuva, tanto para animais quanto para seres humanos, e também a relação à obesidade e relação com o câncer. E a história hoje falando de Victor Hugo, grande romancista, escritor francês aí. O Carlinhos da Mercedes mandando um abraço para a gente, está pedindo para mandar aí um feliz aniversário para a esposa. Eu falei o nome dela, viu, Carlinhos? E a Ariana Jacinto das Mercedes. No comecinho do programa eu já falei, mas está aqui, nós estamos mandando um abraço aí todo carinhoso para a Eliana Jacinto das Mercedes, esposa do Carlinhos da Mercedes, que trabalhou muito tempo com a gente no Posto de Saúde. Um abraço a todos. E amanhã tem mais 60 minutos. Até lá. Fiquem com as notícias. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. Pessoal do Face, um abração aí. Obrigado a todos vocês. Amanhã nós voltamos, tá bom? Abraços. Em caso de desligamento, a obrigação vale tanto para concertos programados ou manutenção, como para inadimplência. O alerta é da Proteste, Associação de Consumidores.